Olá! É incrível parar para pensar como um único continente pode ser tão, mas tão diverso, né? Hoje a gente vai mergulhar nas muitas faces da América e entender o que está por trás de tantas diferenças. E olha, a escala é gigante. O continente americano tem nada mais, nada menos que 35 países independentes. 35. É muita gente, muita cultura diferente num lugar só. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. Se está todo mundo no mesmo continente, por que um país como o Canadá parece ter uma realidade tão distante da do Brasil? Ou o Peru, dos Estados Unidos? É essa a questão que a gente vai investigar hoje. Certo, então bora começar essa investigação. E o primeiro passo para entender essas diferenças todas é dar uma boa olhada no mapa. A geografia já nos dá umas pistas bem importantes, viu? Bom, geograficamente falando, o continente se divide em três grandes partes. Lá em cima, a América do Norte, que inclui Canadá, Estados Unidos e sim, o México também faz parte. Ligando tudo, temos a América Central. E, claro, ao sul, a gigante América do Sul. E mesmo se a gente olhar só para a América do Sul, a diversidade não para. Existem sub-regiões muito distintas, como as Guianas, com uma história super particular, os países andinos, que são totalmente marcados pela Cordilheira dos Andes, e os países da Bacia Platina, que se conectam por rios imensos. Mas a geografia não explica tudo não. A divisão mais profunda do continente não está desenhada no mapa, e sim na história. Vamos ver como o passado criou duas Américas bem diferentes. E aqui está o pulo do gado. A história dividiu o continente em dois blocos enormes. De um lado, a América anglo-saxônica, com os Estados Unidos e Canadá, colonizada por povos que queriam principalmente construir uma nova sociedade para viver. Do outro lado, a América Latina, que vai do México até a Argentina, colonizada por portugueses e espanhóis com uma ideia bem diferente na cabeça. E qual era essa ideia? A tal da colonização de exploração. O objetivo aqui era muito direto. Em vez de criar um novo lar, o foco era tirar o máximo de riquezas possível daqui. Ouro, prata, tudo que desse e mandar tudo para a Europa. E essa diferença na forma de colonizar, gente, deixou marcas super profundas que a gente vê até hoje em cada país. Vamos dar uma olhada em como esse passado ainda está super presente. Uma das maiores heranças é a nossa gente. A população do continente é resultado de um processo intenso de miscigenação. É uma mistura que junta as raízes dos povos indígenas que já estavam aqui, dos colonizadores europeus que chegaram, dos milhões de africanos que foram trazidos à força e depois de imigrantes do mundo todo. E essa história deixou marcas em absolutamente tudo. Nos idiomas que a gente fala, na nossa cultura, que é essa mistura incrível de música, comida, festas, e também no jeito que os países se organizaram, sabe? Com uma economia muitas vezes focada em exportar matéria-prima, uma herança direta daquela colonização de exploração. Ufa, foi bastante informação. Que tal um resuminho para colocar as ideias no lugar e um quiz para testar os conhecimentos? Bora lá? Então, a ideia principal é esta. A grande divisão das Américas não é só aquela do mapa, mas sim uma divisão histórica que separou o continente entre a América anglo-saxônica, de povoamento, e a América Latina, de exploração. Vamos ao nosso teste. Primeira pergunta. Quais países formam a América anglo-saxônica? Opções: A. México e Guatemala. B. Estados Unidos e Canadá. Ou C. Brasil e Argentina. E a resposta certa é a B. Estados Unidos e Canadá. Segunda pergunta. Qual era o principal objetivo da colonização de exploração que moldou a América Latina? Era A. Construir novas cidades para famílias. B. Aprender com as culturas indígenas. Ou C. Extrair recursos e riquezas para a Europa. Exato. A alternativa correta é a C. O foco era tirar as riquezas. Terceira pergunta. A mistura de povos europeus, indígenas e africanos resultou em um alto nível de A. Independência política, B. Desenvolvimento econômico ou C. Miscigenação da população. Isso mesmo, a resposta é a C. Miscigenação da população. Agora, a quarta, sobre geografia. Quais países fazem parte da sub-região sul-americana conhecida como as Guianas? Seria A. Colômbia, Peru, Equador, B. Argentina, Uruguai e Paraguai, ou C, Guiana, Suriname e Guiana Francesa? A resposta correta é a C, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E para fechar, a última pergunta. Além da geografia, a divisão das Américas também é considerada o quê? A.
uma divisão puramente econômica, B, uma divisão histórico-cultural ou C, uma divisão política moderna? A resposta que resume toda a nossa conversa é a B, uma divisão histórico-cultural. Mandaram muito bem no teste. Agora, uma pergunta para a gente pensar um pouco. Na cidade ou na região de cada um, qual é um exemplo bem claro dessa mistura de culturas que a gente conversou? Pode ser na comida, na música, numa festa. Fica o convite para todo mundo compartilhar nos comentários. E aí, se essa explicação ajudou a clarear as ideias, o apoio ao canal faz toda a diferença. Deixar um like, se inscrever e ativar as notificações garante que as próximas análises cheguem por aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!